Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar, né, as leis de Newton, em especial, onde que a gente encontra aplicações do princípio fundamental da dinâmica, né? Em especial a segunda lei de Newton. Para você, quando ouvir perguntar, poxa, você já estudou as leis de Newton? Ah, já. Ah, então você sabe o quanto que ela é importante, você sabe o quanto que no dia a dia, no contexto atual, a gente pode encontrar a aplicação dessas leis, né? Então, veja que aula importante essa nossa aula de hoje. A gente vai trazer para vocês alguns casos, tá? No qual essa lei é aplicada, mas ainda não se resume somente a isso, tá? Ainda tem muito mais coisas que a gente verá um dia pela frente, tá bom? Então vamos lá. Aplicações do princípio fundamental da dinâmica, ou seja, da segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, em alguns casos. Primeiro, quando você tem uma força aplicada em blocos que estão em contato, tá? Você lembra que a dedução da fórmula da segunda lei de Newton, uma força é capaz de movimentar um bloco e este, por sua vez, entrar em movimento com uma certa aceleração. Não é assim? Então a gente vai considerar aqui um plano sem atrito e, em vez de um bloco, uma sequência, um conjunto de blocos. O que vai acontecer? Essa força aplicada ao bloco A, ela se transmite ao bloco B. Como o A está em contato com B, entre A e B existe uma força de contato, uma normal entre os corpos, ou uma força que A exerce em B e que B exerce em A. Por isso, em algum momento, é possível de saber quanto que daquela força capaz de movimentar todo o bloco se destinou apenas ao movimento do bloco B ou ao movimento do bloco A. Claro, como também ao conjunto. Tá bom? Então, vamos partir do seguinte pressuposto. Aplicando o princípio fundamental da dinâmica em todo o conjunto, ou seja, capaz de deslocar os dois ao mesmo tempo. Então a gente diz princípio fundamental da dinâmica em A mais B. Então a gente chama isso de força resultante igual a massa vezes a aceleração. Sendo essa massa, claro, o conjunto de todo o sistema, massa de A mais massa de B. Então essa é uma fórmula, uma extensão da segunda lei de Newton muito importante para situações como essas. Tá certo? Agora, se eu quiser saber o quanto que dessa força se transmitiu apenas ao movimentar o bloco B, né? Então vamos logo concluir. Como a massa de A é 5 e a massa de B é 3, né? Diz-se que o sistema vai se movimentar com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, portanto, seria necessário uma força de quantos newtons? Então tá aqui, ó, 5 mais 3, a soma das massas, então vai dar uma massa total de 8, vezes 2 da aceleração. Então teríamos 16 newtons de força resultante capaz a movimentar todo o sistema. Agora sim, a gente retoma aquela pergunta. Desses 16 newtons, quanto que se emprega para movimentar apenas o bloco B? Né? Quanto que se emprega a movimentar o bloco A? Então vamos lá. Princípio fundamental da dinâmica para o bloco B apenas. Ora, é a força que A exerce em B, que em contrapartida, né, através da terceira lei de Newton, é a que B também exerce em A. Não é assim? Então, massa de B vezes A, ou seja, a massa envolvida na situação é só de B. Então, 3 vezes 2, que é a aceleração do conjunto, então dá 6. Isso implica dizer, pessoal, o quê? Que dos 16 newton, 6 foram empregados para movimentar o bloco B. Então, sobra 10 para movimentar o bloco A. Uma prova real disso é 5 vezes 2, 10. Tudo bem? Tranquilo? Então teria 10 newtons para o primeiro bloco, 6 newtons para o segundo. Então para o conjunto teríamos 16 newtons. Tá bom? Essa seria a nossa primeira situação. Muito comum, né, nos casos de aplicações da lei de Newton. Vamos um segundo. O segundo agora são blocos conectados por um fio ideal. Preste bem atenção, isso acontece muito com a locomotiva, isso acontece muito com carrinhos no supermercado. Uma pessoa só aplica uma força, que é a força motriz, no caso do trem, que está aqui na frente, né? E vai conseguir puxar 2 vagões, vai conseguir puxar 2 carrinhos conectados por um fio, né? A gente chama isso de fio ideal. Então, só para vocês entenderem, a força que é aplicada e se comunica através de fios, através de liga corrente, é uma força de tração. Por isso que aqui tem esse T, tá bom?
tração ou tensão. Diz-se que esse fio está tracionado, está tensionado, tá bom? Então, a força que liga um bloco ao outro tem que ser exatamente igual, tem que ser a mesma, tá? Agora, é bem verdade que quem tem que ter mais força resistente tem que ser esse primeiro engate, porque ele vai puxar 2 trilhos, vai puxar dois vagões. Essa força, ela tem que comunicar, né, de um vagão a outro, mas na verdade ela só vai precisar puxar esse bloco, né? Esse daqui já está sendo puxado pela força da dianteira, tá bom? Então, mais uma vez, a pergunta seria qual a força necessária para puxar tudo isso, sabendo que a aceleração do movimento se dá a 2 também. Bom, então vamos chamar esse bloco de A, esse bloco de B e vamos atribuir valores para essas massas. Acredito que massas idênticas, né? Então, o princípio fundamental da dinâmica para todo o conjunto vai ser... Bom, as massas não foram colocadas idênticas, mas tudo bem, muito próximas, né? Você já sabe que a dedução dessa força resultante se dá semelhante ao primeiro caso, né? Massa de A mais massa de B, que é a massa total, vezes a aceleração. A gente desconsidera essa massa inicial, né, da locomotiva, porque ela está realizando um trabalho apenas que nos interessa, um trabalho útil, apenas de puxar esses 2 vagões, tá bom? Então, massa de A 300, massa de B 400, então 300 mais 400, 700, vezes 2 da aceleração, vai dar o quê? 700 vezes 2, 1.400. Ou seja, é a força que comunica, né, aqui a locomotiva para puxar os 2 vagões. Agora vamos de novo, agora aquela pergunta. Ei, qual a força que se aplica apenas para puxar o último vagão? É a força maior, menor ou igual a 1.400? Com certeza menor que 1.400, né? Essa força tensora que vai puxar esse vagão só depende da massa desse vagão, né? Então tá aqui, ó. Tração, que faz o papel da força, lembra? A gente já estudou? Tração é um tipo de força na dinâmica, né? É a massa de A vezes a aceleração. Ora, quanto é a massa de A? 300 vezes a aceleração do sistema, que é 2, vai dar 600 newtons. Isso implica dizer que a locomotiva emprega 600 newtons para puxar esse bloco, mas para puxar esse dos 1.400 sobra o quê? 800, né? Então ela gastaria 800 newtons para puxar esse bloco. Então aqui é a prova real disso. 2 vezes 400, né? Ó. Tá bom? E 2 vezes 300 dá 600. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês entenderem? A força F é a força maior, né? Que puxa todo o conjunto, todo o sistema. Já a força tensora, a força de tração, é aplicada apenas a esse fio que conecta, né, a locomotiva, o vagão B ao vagão A. Se não existisse esse fio, o vagão A não seria puxado. Então esse fio apenas precisa ter uma resistência de 600 newtons, que ele já será capaz de puxar, de tensionar o vagão A. Tranquilo? Tudo bem? Está dando para vocês compreenderem? Muito bem. Do contrário, vocês retornam, pausam o vídeo, voltam um pouquinho e retomam a explicação, tá? Vamos a um terceiro caso. Está melhorando as situações, né? Olha que situação interessante. Quando você tem agora blocos que são suspensos, que são pendentes. Olha a situação. O bloco A está preso a um fio, mais uma vez, se tem fio tem que ter força tensora, força de tração. Através de uma polia preso a um bloco B, né? O bloco P pesa 1 kg, o bloco A pesa 4 kg. Lembrando que essa superfície é sem atrito. Sempre estamos fazendo ainda nossas aplicações sem atrito, tá bom? Então a pergunta é, geralmente, a pergunta aqui é, com que aceleração esse conjunto se movimenta? E geralmente se pergunta qual a tração, quanto que esse fio sustenta, né, de resistência em newtons, tá bom? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos analisar as forças que atuam em A. Como em A está apoiado na superfície, a força de sustentação da superfície para um corpo a gente chama ela de normal. Mas esse corpo também está sujeito à ação da gravidade, então a gente chama isso de força peso. Lembra que normal é voltada para cima, peso voltada para baixo. Então, se esse corpo está em equilíbrio, é porque a gente diz que essas duas forças são iguais. Equilíbrio vertical, né? Ou seja, nem o bloco desce, nem o bloco sobe. Na verdade, o bloco só vai para a direita ou para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então, a única força que atua sobre esse bloco A é a força de tração. Tá? Em B, o que acontece? Em B, a gente já tem uma força vertical para cima, que é a própria tração, e existe uma força vertical para baixo, que é o peso, né, do bloco B.
Peso do bloco A que foi anulado, mas o do bloco B não foi. B não está encostado à parede, então não tem uma certa normal, né? Então tem a tração, que seria a reação normal ao peso do bloco B. Mas, se existe movimento, né, nesse sistema, em algum momento a tração está superando o peso, ou seja, quando ele puxa o objeto para cima, ou a força-peso está ganhando da tração quando esse objeto faz o bloco descer no movimento. Então, analisadas as duas situações, vou pegar a primeira e vou escrever o princípio fundamental para ela. Vou pegar a segunda, vou escrever a equação do princípio fundamental para ela e a gente vai ver o que dá, tá bom? Então, princípio fundamental para A única força só tem tração, né? Então, tração igual a massa de A vezes aceleração. Para o bloco B, eu tenho uma força oposta à outra. Então, como é que eu escrevo isso? Presta bem atenção como é que você escreve. Por que é que eu escolhi colocar PB menos T? Porque eu estou propondo que o sistema está descendo com o bloco B. Se eu estou propondo que o sistema está descendo com o bloco B, é porque quem ganhou na disputa foi PB ou foi a tração? Imagina, gente, aqui são, né, adições de vetores com sentidos opostos. Um dos dois só ganha se um for maior, né? Assim? Então, estou propondo que a força-peso ganhe, por isso o PB eu coloco menos do que a tração. Se a situação fosse oposta, se o movimento fosse, né, anti-horário, né, se a gente estivesse subindo com esse movimento, era porque a tração estava superando a força-peso. Então eu escreveria essa equação de uma outra forma, para poder não surgir um resultado negativo. Espero que vocês me entendam, né? Estou colocando PB menos T porque eu estou propondo o peso superando a tração. Se aqui fosse o contrário, se o sistema estivesse subindo, aí eu ia colocar tração menos força-peso. Tudo bem? Para que não fique negativo. Então, está aqui, a força resultante do bloco B é igual à massa de B vezes A. Compreenderam que nós temos uma resultante para B diferente de A? A só tem essa força atuando. B não, B tem duas, que são duas forças concorrentes. Pronto, pessoal, aqui você escolhe. Como tração vale massa de A vezes A, você pode vir aqui, substituir por massa de A vezes A e resolver. Como eu posso colocar os dois num sisteminha, né? Então, se eu colocar os dois num sisteminha, eu posso resolver talvez por adição, que é até mais simples. Então, vamos lá, resolver por adição. Posso cortar mais T com menos T, que dá zero, né? Nessa adição, sobra só PB. E no segundo membro, eu vou somar a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Mas, ora, nós já estamos familiarizados com esse tipo de soma. Massa de A vezes A somada a massa de B vezes A, eu coloco o A em evidência, faço só a soma das massas, para multiplicar uma só vez pela aceleração. Essa fórmula já é conhecida nossa, né? Não sendo aqui peso de B, né? Mas a soma das massas vezes a aceleração. Tudo bem? Deu para vocês entenderem essa terceira aplicação? Ela é mais curiosa, mais interessante, né? É só você fazer a decomposição de todas as forças, analisar detalhadamente as forças que atuam em cada corpo, aí sim. O que sobrou aqui? Apenas a tração atuando no bloco A. Então tá aqui, tração atuando no bloco A. E no bloco B? Tem duas, são duas opostas. Então, uma menos o outro. Considerando, ou seja, você adotando um sentido para o movimento. Estou adotando que o movimento seja, né, que o bloco pendente desça a favor da força-peso. Então, eu coloco ele primeiro, peso menos tração, para poder esse resultado gerar um número positivo, igual a massa de B vezes A. Se bem aqui você já quisesse substituir a tração por essa tração, você já ia encontrar esse resultado final. Apenas isso. Vamos colocar no próximo slide, próxima lâmina, uma resolução. Já que aqui eu já tenho a massa, aqui eu já tenho a massa, nós vamos encontrar a aceleração e a tração, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá pegar. Quem é o peso de B? Ora, o peso de B é a massa de B vezes a gravidade, né? Então, é 1 vezes 10. Quanto é a massa de A? 4. Quanto é a massa de B? 1, né? Tá aqui esses dados, 4 e 1. Vezes a aceleração, que é a única coisa que está faltando, né? Então, 1 vezes 10 é 10. 4 mais 1 é 5. Então, o 5 está multiplicando, ele pode passar muito bem para cá dividindo. Ou, em outras palavras, qual o número que multiplicado a 5 dá 10? Ora, 2.
Coincidência, tá? Nesses nossos exemplos de hoje, a aceleração tá dando só 2. Mas o movimento, né, do sistema se dá com uma aceleração de 2 metros por segundo, naquela direção em que a gente tinha apontado. Agora ficou fácil descobrir qual a tração, quanto que está tracionado esse fio, né? Tá aqui, ó. Posso substituir aqui. Tração é igual a massa de A vezes A. Quem é a massa de A? 4 kg. Vezes a aceleração que acabei de encontrar é 2. Portanto, a tração é de 8 newtons. Essa tração é de 8 newtons. Tá? Eu posso encontrar a tração por essa fórmula? Posso também, sem nenhum problema. Quanto é o peso de B? O peso de B a gente já sabe bem daqui, né? O peso de B dá 10, né? Que é a massa de B vezes a gravidade. Então, 10 menos a tração é igual a massa de B, que é 1, vezes a aceleração, que é 2. Ora, 2 vezes 1 é 2, eu vou trazer para o primeiro membro, ele vem negativo. O T sai daqui, vai para o segundo membro, positivo. Quanto é 10 menos 8? Menos 2, perdão. 8. Ou seja, realmente, essa tração daqui prova que é igual a essa tração. Usei com uma equação, usei com a outra e a gente chegou ao mesmo resultado. Tá? Isso é o bom, né, da confirmação através dos cálculos, o quanto que a exatidão matemática ajuda qualquer ciência. Tá certo, pessoal? Vamos a mais 2 exemplos, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Esse dispositivo aqui é conhecido como máquina de Ettlewood, ou seja, preste bem atenção. Você tem uma polia presa a um teto, vamos considerar que esse fio seja um fio ideal. O que é isso? Um fio que não é elástico, que não se estende, né? Submetido à ação de forças, tá? Uma polia também ideal, sem atrito. Então, a gente amarra um bloquinho do lado, amarra um bloquinho do outro extremo. Aí agora a gente percebe o seguinte, né? Eu tenho que levar em conta que haja uma diferença entre as massas, porque se as massas forem iguais, o sistema não se movimenta sozinho. O sistema precisava de uma força externa para se movimentar, concorda? Então, a gente coloca a massa maior lá em cima, a massa menor embaixo. Na hora que eu solto, o sistema vai entrar em movimento com uma certa aceleração, tá? Pois muito bem. Então, a massa de A é 2 kg, massa de B é 3 kg. Uma coisa que é verdade, nos dois objetos que estão pendentes na máquina de Ettlewood, os blocos ficam pendentes, atua força-peso nos dois, né? Então, tá aqui, ó, força-peso de A, tá aqui força-peso de B. E ambos estão presos por um fio. Ora, esse fio é uma força que se comunica através dele. A gente já sabe o nome que se dá a essa força. Tração, né? Exatamente. E o curioso é, nas duas situações, essa tração é oposta à força-peso, né? Não, é oposta à força-peso. E está aqui o sentido do movimento. O sentido do movimento, né, é aquela massa, né, mais elevada do que a outra, ou seja, a massa de B maior do que a A, que vai determinar qual vai ser o movimento. Vai ser um movimento horário, né? Portanto, a aceleração vai seguir, né, esse sentido. Muito importante para esse tipo de questão você ter essa orientação. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, vamos começar a analisar as forças que atuam em A. Bom, então o princípio fundamental da dinâmica aplicado só em A é: quem é que ganha aqui? No movimento que se está determinado pelo sentido da aceleração, quem ganhou foi a força-peso de A ou foi a tração? Foi a tração, né? Porque esse bloco, por ser mais leve, vai ser puxado e esse vai ser descido, né? Então a gente coloca sempre o maior menos o menor para não gerar um número negativo. Lembra que a gente já falou quanto que isso é importante desde a lâmina passada, tá? Então, tração menos força-peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Agora vamos ver o que acontece aqui em B. Em B a situação, olha, é o contrário, né? Por quê? Quem é que ganha agora? É a força-peso. Porque a força-peso está seguindo o movimento da aceleração, né? Lembra? Então, força-peso menor agora que a tração. Então, força-peso menos tração é igual a massa de B vezes A. Ora, como que você quer fazer? Quer isolar o T, passar P de A para cá, para depois substituir? Seria uma maneira, porque aqui nós dispomos de duas equações, né? Que aí você sabe, eu vou ter que substituir uma na outra, vou ter que adicionar através de um sistema, né? Então, o princípio fundamental da dinâmica aplicada aos dois corpos vai sair dessa maneira. Está aqui a primeira equação, está aqui a segunda equação, pode sair mais uma vez pelo método da adição, né?
Como, Edson? Tem alguma coisa no primeiro membro que eu posso cortar? Tem, ó. A tração de um é positiva, a tração da outra é negativa, porque as trações são iguais, né? Então é o que nós vamos fazer mais uma vez, ó. Cortou as trações, porque a gente está usando o método da adição. O que é que sobra nos primeiros membros? Ora, sobra PB positivo, sobra PA negativo. Então tá aqui, ó. E do lado de cá, sobra sempre uma operaçãozinha que a gente já está acostumado com ela. Massa de A vezes A, somada a massa de B vezes A, eu coloco A em evidência. E jogo as massas, a soma das massas, para dentro de um parênteses. Vocês percebem o quanto que vai melhorando as equações, né? Eu vou precisar ficar decorando, Edson? Não precisa, porque são muitas, né? Você já viu, já vem 4 exemplos. Basta você analisar cada caso, força a força aplicada em cada massa, tá bom? Então agora aqui é fácil. Vamos aproveitar que já temos as massas e vamos resolver. Quase sempre as perguntas voltadas nessas aplicações é a aceleração do sistema e a força que se comunica através desses fios, ou seja, a tração, tá? Então, tem como calcular a força-peso de B? Tem. Tem como calcular a força-peso de A? Tem. Tem como somar as massas? Tem. Só sobra a aceleração, né? Então, vamos lá. Vamos resolver. Vamos pegar, vou colocar aqui o princípio fundamental da dinâmica aplicado ao bloco A de um lado, ao bloco B do outro, e vamos pegar a do sistema. Quem é PB? Ora, é massa de B vezes gravidade. Vou dar uma ampliada aqui, né? Já que o nosso foco, por enquanto, é essa operação. Quem é PB? Massa de B vezes gravidade. Quem é PA? Massa de A vezes gravidade. O resto a gente só baixa. Ora, mas a massa de B é 3, né? A gravidade é 10. Massa de A é 2, a gravidade é 10. Massa de A é 3, massa de B é 2, o resto é tranquilo, né? Então, 2 vezes 10 é 30, 2 vezes 10 é 20, 2 mais 3 dá 5, baixa o A. 30 menos 20 dá 10, igual a 5A. Mais uma vez, olha, isso tem sido uma mera coincidência dos nossos exemplos, tá bom? Aceleração dá 5 metros por segundo ao quadrado, né? O 5 vai passar aqui dividindo. Pronto. De posse da aceleração, que é 2, posso substituir aqui ou aqui que eu acho a tração. Tudo bem? Então, vamos verificar? Primeiro exemplo, tração menos. Quem é PA? Ora, é massa de A vezes gravidade. Mas eu já sei quanto que isso dá. Ó, a massa de A vezes a gravidade dá 20, né? Ó. Então tá bom, tá aqui 20. Igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é 2. Então, 20 negativo passa para o segundo membro somando a 4, vai dar 24 newtons. Então esse fio está tracionado com 24 newtons. Eu posso verificar com a segunda equação? Posso, sem nenhum problema. Vamos ver. Massa de B vezes gravidade, né? É o peso de B, menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Ora, mas quem é massa de B vezes gravidade? É 30, né? A gente já sabia desde aqui, ó, que é 3 vezes 10. Menos a tração, que é igual a massa de B, que é 3, vezes a aceleração, que é 2. Tá bom? 3 vezes 2 é 6, vem para o primeiro membro negativo. Tração que está no primeiro membro negativo vai para o segundo positivo. Portanto, 30 menos 6, 24. Ou seja, a tração tem que ser igual, né? Por quê? Porque é a mesma força comunicada aos dois blocos através do mesmo fio. Tudo bem, pessoal? Tá dando para compreender? Pois vamos a mais um exemplo, nosso último do nosso encontro de hoje, tá? O princípio fundamental da dinâmica aplicada a elevadores. Você já teve a sensação de estar andando no elevador e em algum momento você se sente mais leve, em outro momento você se sente pesadão, né? Carregado por aquela máquina? É a sensação, né, diferente nos dois movimentos. Quando a gente está subindo, a impressão que dá é que a gente está mais pesado do que o normal. É o famoso peso aparente. Se a gente subisse numa balança aqui em cima, a gente ia perceber essa diferença, né? E quando a gente está descendo, a impressão que dá é que a gente está mais leve, né? Então, isso também tem uma explicação física. Então, vamos ver? Então, elevadores, em outras palavras, a aparência de um peso que existe, né, em alguns momentos e inexiste em outros. Temos duas situações para elevador. Ou a gente sobe ou desce com velocidade constante, ou a gente sobe ou desce com movimento acelerado. Ou a gente sobe acelerado ou a gente desce freando, tá? Não dá para descer acelerado, né? Isso vai contra algumas
Leis físicas, óbvio, né? Subir freando até era mais provável, né? Mas descer acelerado, tá bom? Arriscado, né? Então, vamos ver as duas situações separadamente. Vamos à primeira. Então, a gente pode muito bem estar subindo com uma velocidade constante ou descendo com uma velocidade constante. Se tem velocidade constante, pessoal, sabe o que isso quer dizer? Que as duas forças que atuam no corpo, força peso e força normal, elas são iguais, né? Se elas são iguais, olha o que acontece. A velocidade é constante, não tem aceleração, não é verdade? Ou seja, não tem força resultante atuando sobre o corpo. O elevador sobe ou desce simplesmente por inércia. Uma vez iniciado o movimento, ele vai continuar em movimento. Tá certo? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é zero. Portanto, seria zero. Normal seria exatamente igual a força peso. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Se a gente diz que o peso desse homem é 700 newtons e ele está dentro de um elevador de 300 kg de massa, deslocando-se verticalmente para cima com velocidade constante, adote a gravidade de 10 e calcule a força que o homem exerce sobre o piso do elevador, que em outras palavras é a mesma que o piso do elevador exerce sobre ele. Tanto faz eu calcular o peso do homem como a normal do elevador frente ao homem, e a força de tração dos cabos de sustentação que segura todo o sistema. Tem que ser uma força bem maior, né? Porque além de sustentar o elevador, ainda vai sustentar a carga do elevador. Portanto, a primeira está na cara. Eu acabei dando a resposta no meu comentário. A normal, sustentando o elevador sustentando o homem, é a mesma que a força peso do homem, né, sobre o elevador. É os mesmos 700 newtons. Deu para você compreender? Tá? Força que o homem exerce sobre o piso, se aqui tivesse uma balança, isso é muito comum, essas questões, coloca uma balança lá dentro e tal, o cara sobe na balança, vai resistir a quanto? 700 newtons. É o mesmo que o elevador estava exercendo sobre você para sustentá-lo, tá? 700 newtons. Agora, a segunda situação é a seguinte. Aqui em cima, ó, poderia ter colocado um fio aqui preto, né, por trás dessa normal. É um cabo de sustentação que vai fazer esse elevador subir e descer. Tem que ser muito forte, a ponto de somar essas duas forças peso. A do homem, que é de 700, mais o do elevador, que é de 3.000, ou seja, 300 da massa vezes 10 da gravidade. Então dá um total de 3.700 newtons. Tranquilo, pessoal? Primeiro exemplo, eu acredito que é tranquilo. Você pegar questões em que o cara está subindo ou descendo de elevador com velocidade constante, apenas normal é igual a peso. Tá bom? Agora vamos para outra situação que é interessante. Quando há um movimento acelerado, seja de subida ou seja de descida desses elevadores. Como que a gente resolve? Preste bem atenção. Na primeira situação, a aceleração não é mais zero, bem como na segunda, né? Ou seja, a força resultante agora vai existir, não vai ser mais nula, em ambas as situações. Agora, para ele subir, você lembra, a normal tem que ser maior que a força peso. Ou seja, a força que o elevador vai exercer no homem tem que ser maior que a força peso que ele exerce ao elevador. Bem como o conjunto, não é? Então, a normal tem que superar a força peso, ou seja, esse vetor N tem que ser maior que esse vetor P para isso subir aceleradamente. Então, a força resultante vai seguir aquele vetor que é maior, né, que supera o outro. Então, na segunda situação, eu tenho uma normal que foi superada pela força peso. O elevador só desce devido a isso. Claro, a gente sabe que existe uma engrenagem, né, para fazer esse elevador descer, freando e tudo. Mas, em outras palavras, a força peso está imperando muito mais do que a normal. Então, força resultante para baixo. Vamos analisar as duas operações. Na primeira operação, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu tenho que normal é maior do que o peso. Isso implica dizer o quê? Que normal menos o peso é o resultado dessa força resultante. Não é? Muito bem. Então normal menos o peso, porque são forças opostas. A gente já está careca de saber disso, né? Ou seja, isso é uma subtração de vetores que têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos, né? Então, normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração.
Ora, mas se eu quiser saber quanto é o valor dessa normal, quanto é o peso aparente desse camarada, então eu vou deixar esse peso que está negativo para o segundo membro, ele vai vir positivo, tá? E aí quem é o peso? Ora, é massa vezes gravidade. E eu tenho aqui massa vezes aceleração. Agora, quem é que eu vou fazer uma evidência de fator comum? Quem é que eu vou deixar sozinho? Vou tirar o m dos dois, deixar aqui sozinho e vou colocar para dentro de parênteses, né, o g mais a. O que é o g? A ação da aceleração da gravidade. E o a aceleração do sistema. Isso prova o seguinte. Isso prova que, por que na subida a gente tem aquela sensação de estar mais pesado? Ora, porque a gente está adicionando um movimento, ou seja, uma aceleração, a um que já existe, ao peso. Tá bom? Então é o que a gente chama de peso aparente. Nosso peso aparente parece de fato mais pesado por isso. Porque olha, lembre disso, subindo está a sensação de mais peso. Então é mais massa multiplicado gravidade com aceleração. É uma dica, né, para a gente aprender a situação oposta de um elevador descendo, tá? Agora quem ganhou foi a força-peso, né? Então eu vou colocar P menos N. Então P menos N é igual a massa vezes a aceleração. Mais uma vez eu quero deixar o N sozinho. Ó. O N está negativo, vai para o segundo membro positivo. E esse M vezes A vem para o primeiro membro negativo. Então quem é a força-peso? Ora, a força-peso é massa vezes gravidade, subtraído da massa vezes a aceleração. Mais uma vez eu vou colocar a massa em evidência, está aqui, destacando ela, e o G menos o A eu jogo para dentro do parênteses. Então veja, a principal diferença, na descida temos a sensação de leveza, por quê? É como se a gente retirasse algo da gente, a gente retirasse, né, o movimento de descida, a gente descesse com o nosso peso, alguma coisa do tipo assim. Então, massa é igual a gravidade menos aceleração na descida. Na subida, massa é igual massa vezes gravidade mais aceleração. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender? Vamos aplicar esse exemplo e encerrar a nossa aula, tá? Vamos pegar um exemplo de um elevador subindo aceleradamente, tá? Sabendo que, nesse caso, normal vai superar a força-peso, né? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, vamos para o exemplo. De novo, se aquele homem tem um peso de 700 newtons, ou seja, uma massa de 70 kg, num elevador de 300 kg de massa, e ele se desloca verticalmente para cima, só que agora com um movimento acelerado, ou seja, com uma aceleração de 0,5 metros por segundo, vamos calcular. Lembrando que a gente tem que adotar a gravidade como 10, né? Primeiro cálculo. Qual o valor agora da força que o homem vai exercer sobre o elevador, sobre o piso do elevador? Tá? Lembrando que é a mesma que a normal faz sobre o homem, né? E B, qual a força de sustentação do cabo que sustenta esse movimento agora acelerado? Veja que vai haver uma diferença. Então, você já sabe que a fórmula é essa daqui de baixo, né? Normal é massa, que multiplica a gravidade mais a aceleração. A massa desse homem é 70, que multiplica 10 da gravidade, mais 0,5 da aceleração, dá 10,5. Ao multiplicar por 70, vai dar 735. Percebem que realmente parece o homem ser mais pesado na subida? Tá aqui, ó, o peso do homem era 700. Mas se aqui dentro a gente colocasse um elevador, uma balança nessa subida, essa balança ia resistir a 735 newtons. Seria o seu peso aparente, a normal do elevador em relação ao homem. Tudo bem? É a mesma coisa, né? Que o homem, o piso, força que o homem exerce sobre o piso, tá? E para encerrar, qual a força de tração do cabo de sustentação? Agora, preste bem atenção nessa questão. É o seguinte, a tração seria uma força, né, que puxava tudo isso para cima, mas está contrária a duas coisas. A força peso do elevador mais o peso do homem, ou seja, o peso inteiro do sistema, né? Então, tração menos peso do homem mais o peso do elevador, tudo isso é o peso do sistema, que é igual, ou seja, estou usando o princípio fundamental da dinâmica, né? A força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas qual é a massa do sistema? A massa do homem mais a massa do elevador, né? Vezes a aceleração. Tá bom? Então, tração menos. Eu não já sei quanto é o peso do homem? Não é 700. O peso do homem, aparentemente, é 735. Tá? Não esquece disso. Nós estamos subindo.
Descendo esse valor seria outro, seria menos do que 700. Mais 3.000, que é o peso do elevador, né? 300 vezes a gravidade, que dá 3.000. Igual, qual é a massa do homem? 70. Qual é a massa do elevador? 300. Multiplicado pela aceleração, que é 0,5, tá? Então, próximo passo, somar aqui, ó, 3.000 com 735, 3.735. 70 mais 300, 370. Multiplicado por 0,5. Ora, multiplicar por 0,5 é muito fácil, é subtrair, né? Perdão, é dividir por 2. Então, metade de 370, 185. Esse número que estava aqui subtraindo no primeiro membro, ele vem para o segundo, somando, né? Então, se a gente adicionar 3.735 com 185, vai dar 3.920 newtons. Isso seria o cabo de sustentação para sustentar esse movimento na subida. Esse cabo, vamos dizer assim, que era a força máxima, porque na descida esse valor seria um pouco menor. Então, quando as empresas querem calcular o máximo de sustentação dos elevadores, basta eles fazer esse cálculo para a subida, porque já sabe que para a descida, né, esse valor vai ser bem ameno. Tudo bem, pessoal? Era isso o nosso encontro de hoje. Aplicamos 5 situações do dia a dia. Só tem esses, Neto? Não, tem muito mais. Mas é o suficiente para vocês começarem a desenrolar alguns exemplos que vocês vão pegar no nosso próximo TD. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, paciência e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.